boa tarde, boa noite. Deus que abençoe a você que está ao alcance desta palavra. Quero deixar uma palavra no teu coração nesta hora, embasado no livro de Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8, que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu seus rostos, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus nos abençoe. Esta foi a experiência pessoal de Isaías. A conversão e a chamada profética de Isaías aconteceu no histórico momento da morte do rei Uzias. Lembrando que o rei Uzias teve um reinado, um dos mais longos da história de Judá, do reino de Judá. Uzias reinou mais ou menos 52 anos ininterruptos, e foi o melhor período de toda a história de Judá. Nesse período, nesse reinado longo, Israel teve estabilidade política, estabilidade econômica, teve justiça social e, acima de tudo, teve a fé mais impulsionada, já que Judá era um reino teocrático, ou seja, um governo dirigido pelo próprio Deus. Eles embasavam a direção da nação nos princípios exarados na palavra de Deus, através das leis de Moisés e dos profetas. Então, neste contexto, houve um período de prosperidade, houve um período de fé, houve um período de paz em todo o reino de Judá. E, neste momento, estava morto o grande rei, e provocou uma tremenda comoção social com a morte desse rei, já que havia muita insegurança a respeito daquele que haveria de sucedê-lo, principalmente no momento difícil onde se levantava o Império Assírio como o terror das nações naquele tempo antigo. Justo nesse momento, Judá perde seu grande e poderoso rei. Isaías era um homem rico, pertencia à sua linhagem à nobreza. Inclusive ele era um diplomata, dizem alguns historiadores, que ele também era um dos parentes próximos do rei Uzias. Além do que, Isaías era amigo bem pessoal do próprio rei. Então, neste momento de medo, de pavor, de pânico pelo levante do Império Assírio, Judá perde seu grande rei. Então Isaías, também apavorado, preocupado com a sua nação, já que ele era também um diplomata, ele vai buscar a face de Deus nesse momento difícil. E lá, na casa de Deus, buscando a Deus com fé, com fervor, ele tem uma das experiências mais marcantes de todos os tempos, que mudou para todo sempre a sua vida. E a Bíblia vai dizer aí que no ano em que morreu o rei Uzias, ele teve então essa experiência pessoal
com Deus. Ele foi ao templo e lá ele teve uma visão até um certo instante apavorante, já que ele reconhece o seu estado de calamidade diante da presença santa do Deus vivo. Ele lá orando tem uma visão extraordinária. A Bíblia diz que ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o seu séquito, ou seja, o seu manto real, enchia toda a casa. E olhando para essa visão extraordinária da presença de Deus sentado em seu próprio trono, ele vê os serafins que proclamam a santidade de Deus. E serafins é uma caça de anjos responsável pela proclamação eterna da santidade de Deus. Os serafins clamavam com um quê de admiração, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins, com aquele ar de admiração, um clamava, o outro ouvia, depois o outro respondia com a mesma expressão da santidade de Deus. E contemplando esta cena, a voz dos serafins fez com que acontecesse como que um terremoto onde Isaías estava. Os umbrais das portas se moveram e todo o templo, toda a casa de Deus se encheu de fumaça. Isaías ficou apavorado e quando ele percebeu que a voz tonitruante dos serafins, sendo anjos, era suficiente para abalar o templo, Isaías sentiu seu coração abalado ao ver toda aquela cena. E ele, quando viu isso, ele olhou para dentro de si e disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem dos lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e nesta condição de pecador eu vi pessoalmente o Rei, o Senhor dos exércitos. E enquanto ele meditava neste medo de perder a sua própria vida, um serafim pinçou lá do altar uma brasa viva que tirara de lá com uma tenaz, voou para ele com aquela brasa viva, vermelhinha, bem acesa, tocou os seus lábios e disse: agora a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi purificado. Depois disso, seu coração se alegrou e ele ouviu a voz de Deus dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Então essa foi a experiência que Isaías teve. Esse texto, queremos tirar algumas lições preciosas para a nossa vida pessoal. E a primeira lição que nós tiramos é que a crise gera-nos a oportunidade de buscarmos a Deus. Foi a crise que Isaías estava vivendo diante da instabilidade após a morte do rei Uzias, que o levou ao templo. E lá no templo ele teve então a bênção dessa experiência pessoal com Deus. Então a crise nos leva à presença de Deus. Faça da sua crise uma oportunidade de buscar a Deus. A outra lição importante que nós aprendemos aqui, uma segunda lição, é que a presença santa de Deus desnuda os nossos pecados ocultos. Isaías era um diplomata, era um homem religioso, mas na presença de Deus só lhe restou reconhecer o seu estado de pecaminosidade. Ai de mim que eu vou perecendo, porque sou um homem da boca suja. Ninguém sabe disso, mas eu sou um diplomata, ajudo a dirigir uma nação teocrática que pratica os princípios da palavra de Deus. No entanto, eu sou um homem da boca suja. Ele podia enganar a todos, mas isso não passou despercebido pela sua consciência quando ele foi confrontado com a presença santa e augusta de Deus. Diante de Deus, a nossa máscara religiosa cai. Então, que a presença de Deus possa fazer com que você reconheça seu estado de miserável
pecador na presença de Deus. E a terceira lição que eu quero aplicar no seu, no meu, no nosso coração é que a confissão de pecados gera o perdão. Isaías confessou, reconheceu que era um homem pecador, imediatamente Deus providenciou o perdão. Um daqueles serafins voou para o altar, sacou, pinçou de lá com uma tenaz, uma brasa viva, que é um símbolo da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e com aquela brasa viva tocou o ponto mais nevrálgico de Isaías, tocou na sua boca, porque ele diz que era um homem de lábios impuros, da boca suja, então era lá que precisava ser atingido. E Jesus, representado naquela brasa viva, arrancou a iniquidade e purificou os seus pecados. É por isso que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira a nossa iniquidade. E o próprio Isaías escreveu um pouco mais adiante, lá no capítulo 53, um retrato falado da crucificação de Jesus Cristo. E lá ele escreve que Jesus levou sobre si a iniquidade de todos nós, inclusive a dele, no momento dessa experiência pessoal com Deus, no momento de sua conversão e no momento de sua chamada profética. Então, que a presença de Deus na sua vida possa levá-lo a uma experiência pessoal com Deus, que você reconheça seu estado de pecaminosidade e confesse a Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e por causa disso estão separados da presença de Deus, como Isaías estava, mesmo sendo religioso, e mais que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, confessando nossos pecados, Deus providencia o perdão através da vida preciosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Não basta ser religioso, nós precisamos de uma experiência pessoal com Deus, e que esta seja a minha e a sua oportunidade nesta hora. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por esta palavra, que o teu Espírito Santo aplique no coração de quem está conectado nesta hora com esta palavra. Que, ó Espírito Santo querido, convença cada um que ouviu essa palavra do pecado, da justiça e do juízo. Abençoe todos os nossos parentes e amigos, aonde estiver cada um, que sejam, meu Pai, todos eles alcançados pela Tua graça salvadora, e que ninguém dos que ouviram esta palavra deixe de ter uma experiência profunda e pessoal com o Senhor. Em nome de Jesus. E todos que creem digam amém. Graças a Deus. Amém. Seu vento me guiou pra visão que mudaria minha história, minha vida. Com suas mãos escreveria. O seu anjo me enviou com a brasa do altar.